Marcos capítulo 6, versículo 30. Aleluia. Diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhes: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E eles lhe disse: quanto pães tendes? Ide ver. E sabendo-os, lhe responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém? É um texto conhecido por nós, e é um texto bem prático, a nossa realidade como igreja, mas como missão. Porque é um texto com muitas didáticas e muitos pontos de ligação com alguns momentos proféticos do Evangelho, tanto do Velho Testamento como com aquilo que é o ministério de Jesus. Alguns estudiosos dizem que esse texto é o ponto, é o ápice, da missão de Jesus no meio de nós. Foi o momento mais importante ali, porque Jesus apresentou e cumpriu-se algumas profecias ditas, até mesmo por Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Então, algumas realidades dos textos bíblicos no Velho Testamento se concluiu ali com Jesus. Mas olhamos essa realidade do texto e nós deparamos com uma realidade atual, na vida atual da igreja e da vida atual daquilo que nós vemos na sociedade. A questão é o propósito da glória de Deus, glorificar a Deus. Como igreja, se nós olharmos para esse texto, nós podemos ter algumas lições bem práticas naquilo que é a realidade da nossa missão e daquilo que Jesus nos mostra, e a didática do texto que nos apresenta como é que nós vamos desenvolver a missão a qual nós fomos chamados. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos aqui como peregrinos nesse mundo, como viajantes, não somos daqui, não pertencemos aqui, e nós estamos aqui e fomos enviados por Deus aqui para cumprir um propósito. E o propósito, ele tem prazo de validade. Jesus volta, e o propósito de toda a humanidade, a qual Jesus ganhou na cruz do Calvário, e a qual Deus chamou, os elegeu antes da fundação do mundo, tem um prazo de validade aqui. Mas em toda a eternidade para frente, vindoura, nós continuamos com a missão de glorificar a Deus. Foi para isso que nós fomos criados.
Então, quando olhamos para o texto, nós vamos deparar com algumas realidades. A primeira realidade que a gente depara é os relatos que Jesus recebeu. Jesus recebe primeiramente os relatos. Primeiro relato. O relato que Jesus recebe é que João Batista foi decapitado. Ele recebe a notícia que seu primo está morto. E Jesus, com aquela notícia, ele, juntamente com os discípulos de João, sepultam o corpo sem a cabeça. E Jesus agora começa a se preparar para sair e ir em direção à região de Betsaida. Mas logo vieram os discípulos que foram cumprir uma missão dada por Jesus, e esses discípulos também vieram trazer, os discípulos de Jesus, trazer um relatório para Jesus de como foi a missão. Então Jesus recebe dois tipos de relatório: um a respeito da missão que os discípulos a qual ele enviou foram cumprir, visitando as aldeias e as casas, e também recebe o relatório de que o seu primo, João Batista, faleceu, foi decapitado. Esse relato de João Batista, ele é um pré-anúncio. Ele é um pré-anúncio da morte de Jesus e de como os discípulos irão morrer e de como outros discípulos que virão após, até o presente século, irão morrer também, irão sofrer e padecer pelo Evangelho. Isso é um pré-anúncio daquilo que é a realidade daqueles que cumprem uma missão para a glória de Deus. Para aqueles que carregam o desafio de anunciar o Evangelho da paz, as boas novas de Jesus. Porque nós acreditamos, e muitas vezes nós aprendemos assim, de que carregar as boas novas de Jesus, nós recebemos de Deus uma vida tranquila, facilitada pelo Senhor, mas Jesus nos mostra que aquele que a qual desenvolve o ministério profético, ele corre o risco de morte, porque é assim que era o ministério de João. João, ele trabalhou na vida de Herodes e falou para ele a respeito de Antipas, a respeito do seu pecado. Confrontou com o Evangelho o pecado, confrontou com o Evangelho a situação de vida daquela pessoa, daquele rei. E pelo Evangelho, com coragem, João, ele apresentou um propósito de Deus para aquela nação. E por apresentar o Evangelho com coragem, ele foi condenado à morte, porque tanto Antipas tinha medo de João. Mas Herodias ofereceu a cabeça de João numa bandeja em comemoração de um aniversário. Mas o texto nos mostra que todo aquele que prega o Evangelho da paz, que cumpre a missão para a glória de Deus, que comunica a soberania de Deus e o reino de Deus por aí afora, são esses que vão padecer também pelo Evangelho, mas eles têm que encher o coração de coragem para poder ministrar e desenvolver o seu ministério profético, mas também de amor, porque não existe ministério profético, anunciação do Evangelho sem coragem e sem amor. Porque coragem para o confronto, para a exortação, para anunciar os princípios e os valores do reino de Deus, mas o amor para acolher aqueles que se arrependem, o pecador arrependido que é chegado ao meio do caminho. Nós precisamos desse processo, e o texto começa a mostrar essa realidade. Mas a outra realidade do relato é que os discípulos que Jesus enviou para uma missão vêm comunicando como é que foi os momentos de pregação, qual foi o resultado daquela missão a qual Jesus deu para eles ir na circunvizinhança, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de Cristo, e eles voltaram anunciando. Mas o texto fala que Jesus, após os relatos, ele vai se retirar,
ele convida os discípulos para que eles fossem para outra região de Betsaida, para que ali eles fossem para um lugar deserto, e nesse lugar deserto eles pudessem ter um tempo de descanso, um tempo para descansar, porque eles vinham de uma jornada sem comer, sem dormir, trabalhando na obra do Senhor, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas. Eles vinham nessa jornada, e eles vinham nesse propósito, e agora o cansaço físico bateu, e Jesus agora convida os discípulos para eles terem esse tempo de descanso. Mas a palavra de Deus nos mostra outra realidade, que além do sofrimento, o risco de morte, além dos desafios que nós enfrentamos para ministrar o Evangelho da paz e para a glória de Deus, para cumprir a missão para a glória de Deus, nós temos os desafios também que nos levam a sobressair, a ultrapassar os nossos limites, por amor ao Senhor. Amados, qual que é a missão da igreja? Qual que é a missão prioritária da igreja? A missão prioritária da igreja é a glória de Deus. Essa é a prioridade da missão da igreja. A missão da igreja não é salvar vidas. A missão da igreja não é pregar o Evangelho para as pessoas irem para o céu. A missão da igreja é glória de Deus. A missão da igreja não é a obra missionária. A obra missionária não é a prioridade da igreja. A prioridade da igreja é a glória de Deus. Quando nós temos a glória de Deus como prioridade para a nossa vida, nós desenvolvemos a missão que é de Deus, não é nossa, com alegria e com prazer. E olhamos para a nossa vida e entendemos que ela não vale de nada se não for para viver para a glória de Deus. E quando nós vivemos para a glória de Deus e prestamos culto a Deus, e esse culto nos envolve de uma maneira tão intensa, que nós anunciamos o Evangelho, confrontamos, exortamos, pregamos, comunicamos a glória de Deus a partir de nós, de uma forma que, se a morte bater a nossa porta, glória a Deus, porque a minha vida não vale de nada se não for para a glória de Deus. Porque quando nós não entendemos isso, os sofrimentos e os desafios na seara, os sofrimentos e os desafios na obra, os sofrimentos e os desafios na missão, eles vão ser sofrimentos e desafios que vão agregar em nós um sentimento de direito. E Jesus mostra que quando ele se retira para Betsaida com os seus discípulos, e uma multidão os segue, reconhecendo que são eles que estavam do outro lado, e Jesus vê aquela multidão, e vê eles como ovelhas sem pastor, a palavra de Deus fala que Jesus se compadeceu deles, teve compaixão deles. Então Jesus abriu mão do seu direito de descanso. Jesus abriu mão de olhar para o seu estado físico, com fome, com sede, limitado pelo cansaço, mas abre mão da sua situação física por amor a outros. Nós só conseguimos desenvolver a obra e além dos limites do nosso estado físico, se nós fazemos para a glória de Deus. Porque se não for para a glória de Deus, amado, a gente não excede. Se não for para a glória de Deus, a gente não avança muito mais. Se não for para a glória de Deus, a gente fica concentrada no eu, não no nós. Se não for para a glória de Deus, nós não conseguimos comunicar de fato a proposta do Evangelho coerente com os princípios que do reino que Jesus veio apresentar.
E o Evangelho, ele não é algo que alimenta o indivíduo, mas é algo que alimenta um propósito, que anuncia um propósito, e o propósito é a glória de Deus. E Jesus apresenta isso nesse texto, e ele vai mostrando que, ao desembarcar dali, os discípulos poderiam falar para Jesus: mestre, eu estou cansado, eu não dou conta mais, eu estou cansado. Jesus não está desprezando o valor do descanso, nós realmente precisamos descansar, mas tem situações no processo, na caminhada com Jesus, que nós precisamos ir além. Tem situações que nós precisamos ir além, e o texto mostra, amado, que quando nós temos compaixão, quando nós assumimos e sentimos a dor do outro, a realidade do outro, e absorvemos aquilo, quando nós chegamos nesse ponto, Deus tem que ser glorificado. É um propósito que Deus está chamando você para ir em direção ao seu irmão, e muitas vezes ir em direção ao meu irmão vai exigir de mim ultrapassar os meus limites, e muito mais além do que eu posso, e muito mais além do que as minhas forças, do que a minha capacidade, sabendo que a obra não é minha, e por isso que eu vou além das minhas capacidades, porque o que é além daquilo que eu não posso fazer, eu alcanço pela fé, sabendo e crendo que o Senhor fará, porque a obra é dele, e eu só fui convidado para participar para a glória dele. E aí, nesse processo, amado, quando Jesus senta ali com aquela multidão e pede para que eles sentem ali no lugar, e ali ele começa a falar, a ensinar, a pregar, uns dos discípulos chega até Jesus e fala: olha, aqui é deserto, já é tarde, e agora nós precisamos despedir essa multidão, para que essa multidão vá buscar alimento. Mas o texto vai falando que Jesus olha para os discípulos e fala assim: dá a vocês o de comer a eles, alimenta vocês eles, alimenta. Filipe diz assim: nem se eu tivesse 200 denários, a gente conseguiria comprar pão para toda essa multidão, a gente não tem recurso, não tem nem onde comprar. Mas André, em outro texto, diz assim: Senhor, mas tem aqui um garoto com 5 pães e 2 peixes. E o que é isso, 5 pães e 2 peixes, para tão grande multidão? Mas o que mexe e o que dá significado ao texto é que quando Jesus diz assim: dá-lhes vocês o de comer. Os discípulos olham as dificuldades, os discípulos olham as barreiras de desenvolver o propósito de Deus e a glória de Deus, mas Jesus fala que há possibilidade de nós excedermos e de fazermos coisas maiores pela fé, crendo que quem vai dar de comer não seriam os discípulos, mas se eles crescem que aquele propósito é para glorificar o Senhor, eles avançariam e entenderiam que 5 pães e 2 peixinhos é o suficiente para alimentar uma multidão. Amados, esse texto ele está recheado de pontes proféticas, de cumprimento profético do Velho Testamento com o Novo, anunciando a vida de Jesus. A multiplicação dos pães, ela mostra um relato da ceia do Senhor, uma comunicação daquilo que seria a nossa ordenança, um dos sacramentos da igreja, algo que nós acabamos de participar da mesa do Senhor, mas ela também comunica a morte, ela comunica também o avanço para aquilo que é o propósito da glória de Deus. A multiplicação dos pães,
ela também mostra que o desafio para aqueles a qual o Senhor chama para o episcopado, mas também todo aquele que o Senhor chama para a salvação, e toda a salvação, ela não é para você ser salvo para ir para o céu. Você não é salvo para ir para o céu. Quando você sai da sua casa para ir para um banco, você saiu da sua casa para cumprir um propósito num banco, receber um acerto, um fundo de garantia, resolver uns documentos, problema na sua conta. Aí você vai passar em alguns lugares da cidade e daqui a pouco você vai voltar para onde? Para casa. Mas ele saiu de casa para cumprir um propósito, vai voltar para casa. Nós saímos de casa, mano. Nós viemos de lá. E nós já fomos salvos antes da fundação do mundo. Antes de nós pisarmos nessa terra, a gente já era salvo. E nós só estamos aqui para cumprir um propósito. E depois do propósito realizado, a gente volta para casa. Então nós somos salvos em Cristo para cumprir um propósito e depois voltar para casa. Então, uma coisa que nós precisamos aprender nesse texto, que todo aquele que é chamado e todo aquele que cumpre esse propósito, que ouviu o chamado de Jesus, ele tem uma missão. E a missão dele é a glória de Deus. Martin Lloyd Jones, ele diz assim: o objetivo supremo desta obra, a obra de glorificar a Deus. O objetivo supremo desta obra é glorificar a Deus. Esse é o ponto central, esse é o objetivo de que se deve dominar e sobrepujar todos os demais. O primeiro objetivo da pregação do Evangelho não é salvar almas, é glorificar a Deus. Não se tolerará nenhuma outra coisa, por melhor que seja, nem por mais nobre, que usurpe esse primeiro lugar, se não for glorificar Deus. Amados, quando nós temos o coração para glorificar o Senhor, nós vamos entendendo essa didática de Jesus, porque Jesus leva os discípulos para vivenciar isso. Então os discípulos já haviam cansado de uma jornada, e agora o que mais eles queriam era descanso. Mas Jesus fala, tem muita coisa para fazer. Quando Jesus se compadece das pessoas, Jesus vê uma multidão, ovelhas sem pastores, pessoas que precisavam de uma direção, pessoas que precisavam de um pastor, de um cuidado, pessoas que precisavam ressignificar a sua vida, pessoas que precisavam entender o propósito da glória de Deus na sua vida. Amados, John Piper diz assim, uma coisa interessante: o culto é o alvo último da igreja. O culto a Deus deve ser prioridade na igreja, não a obra missionária, porque Deus é o último e não o ser humano. A obra missionária, ela só existe, segundo John Piper, que o desafio missionário existe e persiste porque o culto pleno a Deus ainda não existe. Então, por que nós fazemos missões? Por que nós comunicamos quando nós saímos da nossa casa? Porque ainda as pessoas não entenderam que o propósito das suas vidas é glorificar a Deus. Porque quando eu levo o homem na sua integralidade, de forma integral, a glorificar a Deus, ele entendeu o propósito da glória de Deus, a vida dele tem sentido, a vida dele tem causa, a vida dele tem propósito. Ele entende o plano de Deus, o amor de Deus, ele absorve o poder de Deus sobre a vida dele, ele entende a graça, ele entende o motivo da sua existência. E sabe por que a obra missionária esfria nos dias de hoje? É porque os nossos cultos estão repletos de sentimentos de direito, centrado para mim mesmo. Quando eu olho para esse texto, olhando para mim mesmo, eu vou entender que eu posso ser esse garoto que entrega para Jesus tudo aquilo que eu tenho, e Jesus vai multiplicar aquilo na minha vida.
Sendo que Jesus multiplicou, não foi para um indivíduo, foi para uma multidão. E quando eu vou entendendo que todo o propósito da minha vida é pautado na glória de Deus, eu vou entendendo aqui como esse jovem. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E na obra missionária, tudo que você tem é suficiente. No reino de Deus, amado, não existe quem tem mais e quem tem menos. Todos têm o quanto lhe é necessário para cumprir um propósito para o qual Deus destinou. A nossa visão da sociedade, a gente vai olhar o rico e o pobre. No reino de Deus, não tem nem rico nem pobre. Todo mundo tem aquilo que é suficiente para cumprir o seu propósito. Como Davi dizia: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Porque o Senhor sustenta a sua obra. E o Senhor sustenta todo aquele que Ele chama. Então, nesse texto, Jesus mostra: dá a vocês de comer, porque o que vocês têm é suficiente para alimentar a multidão. O que vocês têm é suficiente para cumprir um propósito, porque Deus vai ser glorificado nesse dia. Porque vocês abriram mão do seu descanso, vocês enfrentaram dificuldades, mas vocês não enfrentaram isso para ganhar mérito, uma coroa no céu. Mas vocês fizeram isso para a glória de Deus, e Deus vai ser glorificado aqui. Amados, toda ação nossa como igreja tem que glorificar o Senhor. Essa tem que ser a nossa maior motivação. Isso que tem que estar ardendo em nós quando nós nos reunimos como igreja, nos nossos cultos. Isso tem que borbulhar em nosso coração, pensando no nós, na multidão que precisa ser alimentada. Então aquilo que você tem, aquilo que você possui, a sua vida, aparentemente, humanamente falando, pode aparecer pouco, mas não é pouco nas mãos de Jesus para cumprir um propósito para a glória de Deus. Então o que você tem é suficiente para glorificar a Deus. É suficiente. Você não precisa nem de mais e nem de menos, mas o que você tem é suficiente para que Deus seja glorificado. Seja dinheiro, seja capacidade, seja dom, seja o que for, mas o que Deus te deu é o suficiente. O apóstolo Paulo fala em Filipenses dizendo assim: cada um seja grato com aquilo que tem. Lá em Filipenses capítulo 3. Fique contente com aquilo que você já tem. Com aquilo que você já tem é o suficiente para o Senhor fazer um milagre na vida de muitas pessoas. Mas o culto ao eu tem nos roubado o fervor de cumprirmos o propósito da glória de Deus. Porque nós estamos muito mais preocupados com aquilo que nós não temos, e nós perdemos o privilégio de multiplicar. Perdemos o privilégio de repartir. Perdemos o privilégio de poder multiplicar com outras pessoas, gerar filhos da fé, que multipliquem esse entendimento da absorção, do propósito, do entendimento, do conhecimento, que a nossa vida ela é regida de um propósito, e o propósito é glorificar o nome do Senhor. E a gente tem que multiplicar isso. Se a gente olhar só para as nossas necessidades e sempre olhar que aquilo que a gente tem é insuficiente. Tem gente que tem demais aos nossos olhos, e ele que tem demais, para ele o que ele tem é insuficiente, nunca está bom. E tem gente que tem de menos, e ele olha para aquilo e olha para aquele que tem mais do que ele, e ele nunca vai estar satisfeito. Mas quando nós entendemos a nossa vida e olhamos para a glória de Deus, tudo que você tem, você não olha para quem tem mais e quem tem menos, você só agradece aquilo que você tem e cumpre um propósito para a glória de Deus. Porque o que você tem é suficiente para Deus ser glorificado. Amados, nós somos o pão que se reparte. Esse é um propósito. Por isso que a gente se multiplica. Por isso que a gente se esforça. Por isso que o cansaço ele não pode roubar da gente
esse destino, esse propósito que Deus nos reservou, de glorificar a Ele em tudo, por amor ao outro. Nunca é por nós. Jesus não morreu pelo homem somente. Isso é uma fala muito prepotente quando a gente diz que Cristo morreu por mim. Cristo morreu por toda a criação. Cristo morreu e ressuscitou para restaurar tudo aquilo que o pecado bagunçou e tudo aquilo que Deus criou. E quem o pecado bagunçou a partir do homem. Então o homem é incluído ali para ser redimido, porque o homem precisa voltar à sua regência, né? Mas Cristo morreu para que todas as coisas fossem redimidas e que o homem voltasse à sua regência e voltasse ao foco da missão e do propósito da glória de Deus. Em 1793, o missionário William Carey, conhecido como o pai das missões modernas, William Carey, ele disse que se fosse pela Inglaterra, pelos ingleses, que colocaram peso, obstáculos naquilo que era o desafio missionário dele, ele teria desistido. Não teve apoio da igreja, só teve palavra contrária contra aquilo que era o propósito missionário dele. Mas ele disse que ele só permaneceu firme, em pé, no propósito que Deus deu para ele, de ganhar a Índia, porque ele só tinha uma coisa: tudo aquilo que ele fazia é para a glória de Deus. Os nossos cultos perderam o entusiasmo, porque perderam o significado da glória de Deus. Porque quando a glória de Deus ela é restaurada no ambiente, esse ambiente se torna um ambiente profético, ressignificado e cumpre um propósito, como foi com os camaradas lá na Europa, que eram os moravianos, que era uma briga tremenda teológica, era confusão, mas quando trouxe um significado para eles, houve aquele ambiente profético de perdão, de cura. Nunca houve tanto envio para as missões como aquele lugar. As igrejas hoje pararam de enviar missionários, pararam de desafiar os seus jovens para as obras missionárias, sabe por quê? Porque elas perderam o propósito da glória de Deus. Porque quando se entende o propósito da glória de Deus, eles vão enviar para cumprir missões e missões para que as pessoas voltem para o caminho e para o propósito da glória de Deus. Porque há fervor, há entusiasmo. Por que nós viemos aqui, amados, aos domingos? Para glorificar o Senhor. Eu glorifico ao Senhor quando eu vejo meu irmão. Eu glorifico ao Senhor quando eu estendo a minha solidariedade. Quando nós juntos nos reunimos em oração por causa de um propósito, por causa de uma causa, por causa de um desafio uns dos outros. Quando nós nos fortalecemos na fé uns com os outros, animamos uns aos outros, nós glorificamos ao Senhor. A única causa que nos faz estarmos aqui é a glória de Deus. E a glória de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. A nossa vida tem que glorificar o Senhor em tudo. Em tudo que fazemos, precisamos colocar como prioridade a glória de Deus. Nada é por mim, nada é pelo benefício a mim, mas é o benefício da glória de Deus. Porque quando nós fazemos isso, a nossa vida tem significado e tem propósito. E Jesus mostra nesse texto que quando ele vai e reparte os pães, pega aqueles pães daquele jovem, e aquele jovem, ele vai, eu vejo uma ousadia naquele jovem, quando ele se levanta com toda a simplicidade e humildade, com toda a genuidade, e apresenta tudo aquilo que ele tem para André, e André coloca na mão de Jesus. Jesus não exalta o jovem.
mas aquela didática daquele jovem mostra um desafio para nós. Porque a gente precisa nos despir de toda a nossa experiência, de todo o nosso conhecimento, de toda a nossa sabedoria, de todo o nosso conhecimento que nós vamos trazendo na caminhada e acha que é o suficiente para cumprir um propósito. Porque tudo aquilo que é a nossa experiência na nossa caminhada, às vezes nos rouba o privilégio de poder enxergar a multiplicação. Como Felipe fez logo uma matemática, como André observou que aquele pão era um pão impróprio, não ia dar certo. Então, aquilo que é a matemática, a lógica, aquilo que é a realidade do momento, muitas vezes nos rouba o sobrenatural de Deus, porque a gente fica muito focado, será? E essa é uma das maiores causas de desistência de missionários no campo, é quando eles começam a perguntar: será que Deus vai romper as barreiras, vai me sustentar? Será que vai dar certo? Se eu tenho convicção que Deus me chamou, já deu certo. Porque Deus traz à existência aquilo que não existe. Do nada Deus traz a existência. E do nada Deus trouxe à existência pães e peixes que alimentou mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Então o que você tem é o suficiente para o milagre de Deus na vida do seu irmão. Amém? E tudo isso não é para a sua glória, nem para a minha, mas é para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos tenha misericórdia de nós e nos ajude a caminhar nesse propósito. Amém? Vamos orar. Amém? Curva sua cabeça. Senhor Deus amado, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela bondade do Senhor e o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, ó Deus Altíssimo, porque o Senhor a cada dia tem nos levado para o entendimento da glória do Senhor. Ó Deus, ressignifica a nossa vida, Senhor. Traz, ó Deus Altíssimo, cura ao nosso coração. Tira, ó Deus Altíssimo, aquilo que é a centralidade do homem, ó Deus, para que haja a centralidade em Cristo Jesus, para entender o propósito do Senhor para a nossa vida, e que haja, ó Deus, o fervor novamente queimando em nossos corações, o desejo, ó Deus, de cultuar o Senhor, de louvar o Teu nome, e, ó Deus, de anunciar, Deus, como consequência da glória do Senhor, a outros, ó Deus, para que sejam incendiados e, ó Deus, possam ressignificar suas vidas no propósito de glorificar o Teu nome. Traz cura no meio da igreja, restaura os nossos corações e, ó Deus, e cumpre o Teu propósito em nós para a glória do Teu nome. Assim nós Te louvamos, gratos no nome santo de Jesus.